Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez da lição de número 6 da revista Atualidade Cristã, que neste terceiro trimestre de 2024 traz como tema Vida Agridoce, um estudo da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. O comentarista da revista é o pastor Ário Inácio Silva Freitas. Eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 6, Humilhação de Cristo. Paulo, falando aos Filipenses, convida a uma vida de humildade, olhando para Cristo, porque isso, além de ser dever do cristão, é também o único meio para alcançarmos a verdadeira glória. O dia mais importante da humanidade não foi o homem pisando na lua, mas foi Deus pisando na terra por meio de Jesus Cristo, o Emanuel. Jesus, enquanto homem, passou por 3 estágios em sua humilhação: encarnação, sofrimento e morte. Jesus, forma de servo, mas essência divina. Somente Jesus pode satisfazer a justiça de Deus. Certamente que há uma área em que Cristo não pode ser nosso exemplo. Não podemos imitar seus atos redentivos e nem sofrer e morrer vicariamente. Foi ele, unicamente ele, que teve condição de satisfazer a justiça divina e trazer seu povo à glória. Mas com o auxílio de Deus, podemos e devemos imitar o Espírito que serviu de base para esses atos, entendendo o termo esvaziar-se relacionados a Jesus. Para se esvaziar, o homem precisaria ser Deus, o que jamais será. O esvaziamento não é uma atitude humana, mas sim divina. Só Deus pode se esvaziar. A forma de homem está em todos os homens por natureza, mas a forma de servo, o homem só alcança através da obediência a Deus. Todos os servos são homens, mas nem todos os homens são servos. Para ser servo, o homem precisa imitar a Cristo, imitar a obediência a Deus. Jesus é o nosso maior exemplo. E se ele não é nosso exemplo, então nossa fé é estéril e nossa ortodoxia morta. Jesus, forma e essência. William Barclay diz que a palavra subsistindo descreve aquilo que é essencial e que não pode ser mudado. Aquilo que possui uma forma inalienável. Assim, pois, Paulo começa dizendo que Jesus é Deus em forma essencial, inalterável e imutável. Há 2 palavras gregas para a forma, morfê e schema. Elas podem ser traduzidas por forma, todavia, elas não têm o mesmo significado. Morfê é a forma essencial de algo que jamais se altera, não muda. Schema é a forma externa que muda de tempo em tempo e de circunstância em circunstância. A palavra que Paulo usa como referência a Jesus Cristo é morfê. Ele é imutável, ele não muda. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus está de maneira inalterável na forma de Deus e a sua essência e o seu ser imutável são divinos. A humilhação de Jesus visou a restauração do homem. Antes de ser Senhor, Cristo foi servo. Paulo diz que Jesus é Deus por natureza e a expressa imagem da deidade. O caráter específico da divindade, segundo se manifesta em todos os atributos divinos, é a sua eternidade. A palavra grega aqui, traduzida por usurpação, é apagmos. Jesus não se agarrou aos privilégios de sua igualdade com Deus. Antes, abriu mão dela por amor aos homens, por amor a mim e a você. Cristo encarnado, em vez de imaginar a igualdade com Deus, ao contrário, ele deu-se até tornar-se vazio. Adão, criado homem à imagem de Deus, tentou arrebatar para si uma falsa
e ilusória igualdade com Deus. Cristo alcançou o senhorio universal mediante a sua renúncia, enquanto Adão perdeu o seu senhorio mediante o roubo do fruto proibido. Cristo se auto-aniquilou. O verbo grego kenou, se aniquilou, significa tirar algo de um recipiente até que fique vazio, ou derramar algo que não fique nada, que não resta nada. Paulo usa a palavra para entendermos o sacrifício da encarnação. A kenosis não retira os atributos de Deus, justamente porque isso seria necessário para o plano redentivo. O esvaziamento de Cristo não o torna menos Deus, porque a kenosis não é uma onipotência mitigada ou perdida. Antes, é a decisão de Cristo de não fazer uso da sua onipotência. Ao se esvaziar de si mesmo, Jesus não se tornou impotente, mas Jesus decidiu não usar o poder que possuía. Seguramente, Jesus não se esvaziou da sua forma de Deus. Ele jamais deixou de ter natureza divina. Seu estado de humilhação não significava prescindir de sua deidade. Mesmo em sua morte, ele teve que ser poderoso Deus, a fim de, por sua morte, conquistar a vida para cada um de nós. A vida de Cristo foi marcada pela renúncia. Primeiro, renunciou à sua relação favorável à lei divina. Segundo, renunciou às suas riquezas. Terceiro, renunciou à sua glória celestial. Ele, em cuja presença os serafins cobriam seus rostos, o ser da mais solene adoração, voluntariamente desceu a este mundo, onde foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Cristo deixou de pensar em si mesmo para pensar em nós, pensar em mim e em você. Os aspectos humanos de Cristo refletidos na sua vida sofrida. Jesus, sendo o Rei dos Reis, não nasceu num berço de ouro, nem entrou no mundo por intermédio de uma família rica e opulenta. Ao contrário, nasceu em um berço pobre, numa família pobre, numa cidade pobre. Jesus nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria e morreu numa cruz. Mas ao terceiro dia, numa manhã de domingo, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo e Jesus está à direita do Pai. Morte ultrajante. Desde o princípio, a obediência de Cristo ao Pai não conheceu limites. Logo, atuando tanto como um sacerdote, quanto como a oferta pela culpa, deu-se a si mesmo em sacrifício expiatório pelo pecado. Não foi uma morte comum, mas como disse Paulo, a morte de cruz era, primeiro, uma morte dolorosa, segundo, uma morte ultrajante, terceiro, era uma morte maldita. A humilhação de Cristo precisa ser entendida como vicária por todos nós. Ainda que seja verdade que Jesus simpatiza conosco nos nossos traumas emocionais mais profundos, Jesus não sofreu no Getsêmani para se identificar conosco. Jesus sofreu lá para nos livrar daquele sofrimento. O mesmo é dito acerca do desamparo da cruz. Cristo foi desamparado para que nunca fôssemos desamparados pelo nosso Pai. Uma vez que pela fé aceitemos que Jesus era plenamente homem, plenamente Deus, e que sua natureza humana permaneceu totalmente humana e a natureza divina permaneceu totalmente divina diante de Deus, sua natureza humana deu-lhe, primeiro, a capacidade de experimentar o sofrimento e a morte, a capacidade de compreender a experiência que estamos vivenciando e a capacidade de ser o nosso sacrifício substituto que só Jesus Cristo, como Deus, poderia ter feito.
A imagem do servo é o símbolo mais significativo na Bíblia e na religião cristã. Significa voluntariedade, espontaneidade, alegria interior e até mesmo uma exultação. O verbo deixou de lado a prerrogativa de só ser servido para servir. Ele alimentou multidões ao multiplicar pães, mas não transformou pedras em pães para si mesmo. Foi preparar morada para os seus discípulos, para mim e para você, mas sem um lugar para repousar a sua cabeça. Deu água viva à mulher samaritana, mas não saciou a sua sede na cruz. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui, esse breve comentário da lição de número 6. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Morém. Nós estamos localizados na quadra QR 118 Lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para cada um de vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.